Seja muito bem-vindo aos irmãos nesse domingo frio, mas não nos deteve de vir à casa do Senhor. Que bênção, glórias a Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar para dar início ao nosso culto. Amém? Senhor Jesus, obrigada por esse dia. Deus, obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por nesse momento de tanto frio nós temos um lar, um lugar para ir, Senhor, roupas quentinhas também, Jesus. Te pedimos, Senhor, pela vida daqueles que estão nas ruas, Senhor, nesse momento de tanto frio, Senhor, de solidão, que eles possam ser acolhidos, Senhor Jesus, que eles possam receber a Tua palavra, Senhor, Teu acalento e ter as vidas restauradas, Pai. Acalma os nossos corações, Senhor, nesse dia, para que possamos receber a Tua palavra e também Te dedicar o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que o culto aqui é entoado, Senhor Jesus, e falado, aprendido aqui também, Senhor Deus, seja como oferta agradável a Ti, ó Deus, que suba como um cheiro suave às Suas narinas, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa semana, Deus, por mais esse mês que já está pela metade, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esse ano o Senhor ter nos sustentado, tantos anos atrás também, Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor já está à frente do nosso futuro também, Pai. Obrigada por esse dia, Senhor, cuida das pessoas também que estão nos assistindo, Pai, as pessoas que estão aqui, cada família representada e aqueles que ainda estão por vir, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Vou chamar a irmã Sandra para fazer a leitura bíblica. Boa noite, graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a colocar-se em pé para a leitura bíblica. Os irmãos abram suas Bíblias em Evangelho de João 13, a partir do capítulo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém, irmãos? Então, meditando nessa palavra hoje, eu gostaria de comentar com os irmãos o que Deus tocou no meu coração, que devemos sempre nos ajudarmos, quanto igreja que somos, né, a noiva do Senhor aqui na terra, e lavarmos os pés uns dos outros continuamente, esse é o desejo e ensinamento do nosso mestre, tá? Que Deus abençoe a todos que reflitam nessa mensagem. Amém? Obrigada. Amém, glórias a Deus. Os irmãos permaneçam ainda de pé, chamar a equipe de louvor para louvarmos ao Senhor neste momento. Amém. Amém, glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Diante
que o mundo nunca viu outro amor igual, que foi o próprio Deus enviando seu Filho Jesus, deixando sua glória celestial, sendo adorado por milhões de anjos, querubins, deixou a glória celestial para vir à terra, para morrer no nosso lugar. E um amor assim, nós nunca vamos ver um outro amor igual. Então, vamos louvar ao Senhor. Amém?
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és 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 Jesus, Filho de Deus. E ainda nesse ambiente de adoração, vamos continuar louvando por esse plano perfeito que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos trazer a salvação. Sofreu, morreu em nosso lugar e hoje nós podemos estar aqui louvando e agradecendo o nome dele. Amém? Plano pra salvar, Pacto pra selar,
Nesse próximo louvor, os irmãos que se sentirem à vontade podem trazer seus dízimos e as suas ofertas. Os irmãos que estão nos assistindo também podem fazer. A transferência via Pix vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E esse louvor, ele é muito lindo. Ele conta um pouco da história de quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço e ele oferece a água da vida. E essa água da vida ele nos oferece dia após dia. E cabe a nós aceitarmos também. O mesmo Jesus que estava lá esperando a mulher no poço. E a história um pouco antes conta que eles estavam indo, Jesus e seus discípulos, de uma cidade para outra. Eles poderiam fazer um caminho muito mais fácil que não passasse por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam muito bem ali, né? Enfim. Mas Jesus fala, a palavra fala que era necessário que eles passassem por ali. Então era necessário que Jesus passasse por ali, ele estava comprometido a se encontrar com aquela mulher e depois com todo o povo ali que chegou e também se converteu ali à palavra de Jesus. E esse mesmo Jesus, ele nos espera dia após dia e cabe a nós nos achegarmos a ele, porque ele tem a água da vida para nós. Amém? Amém. Probleminhas técnicos. Enquanto isso, irmãos, eu vou falando aqui os informativos. Podem se assentar um minutinho, então, enquanto nós vamos nos preparando para este louvor maravilhoso, amém? Então, nós temos o nosso culto todos os domingos, às 18h30, que é o nosso culto de louvor e adoração, mais a palavra que o Senhor nos manda todos os domingos. Nós temos a nossa EBD, que funciona a partir das 9h30. Então, nós temos as salas aqui, então não percam. Se você pode vir, esteja conosco às 9h30 da manhã também. E às quartas-feiras, se você puder vir, também às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. E nós temos um informativo muito importante, que é o nosso aniversário da igreja. Então, estamos fazendo ali 93 anos, jubileu de Imbuia, que é uma árvore. Então, é o nosso jubileu deste ano. Então, como de costume, primeiro fim de semana de agosto, nós temos o nosso aniversário da igreja. Então, dia 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, nós temos o nosso aniversário da igreja. 93 anos, uma senhora inteirona aqui. Então, vamos celebrar ao Senhor por mais esse ano da nossa igreja, aqui de portas abertas, recebendo o Senhor. Tantos anos se passaram e nesse ambiente a palavra do Senhor foi pregada. E isso é motivo de nós comemorarmos. Então, vocês estão convidados, tragam seus amigos, parentes, vizinhos, quem já foi da igreja, quem não é de igreja. Então, venham e vamos celebrar juntos esse aniversário. Tá bom? Amém. Então, agora podem se colocar de pé. Vou pedir para os irmãos colocarem de pé. E agora nós iremos louvar. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Bom, eu adiantei os informativos e os dízimos, né? Visitantes. Nós temos alguns visitantes recorrentes. Por exemplo, minha sogra. Minha sogra ali está aqui novamente nos visitando. Então, visitantes recorrentes. A filha da irmã Célia, seu marido, que já vieram, já pregaram várias vezes. Então, já sou de casa, todos vocês. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? E vamos cantar mais um louvor? Não, desculpa, é para o final. Então podem se assentar, irmãos. Vamos chamar as crianças para orar. E na sequência o pastor já está com a palavra. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por já ter falado aos nossos corações nessa noite, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, como cheiro suave às suas narinas, Pai. Prepara os nossos corações agora, como terra fértil para receber a tua palavra. Coloca na boca do pastor as tuas palavras, Senhor Jesus, que ele seja o instrumento de Deus na vida de toda a igreja, Pai. Obrigada, Senhor, também pelas professoras, os professores do Ministério Infantil, Senhor. Use-os também, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, que eles sejam instrumentos na vida dessas crianças também, Pai. Obrigada por cada família aqui representada, por cada criança que é tão especial para o Teu reino, Senhor Jesus. Que nós sabemos que elas já são missionárias ali fora, Senhor Jesus, pregando para os seus amigos, para as suas famílias, Senhor Deus. Que elas não se esqueçam, Senhor, da boa parte que é estar ao seu lado, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Os irmãos que estão assistindo pela live, que Deus abençoe vocês também. E se você não conhece a nossa igreja, faça-nos uma visita. Está aparecendo o endereço aí. Venha para darmos um abraço em você. Nós vamos ter um momento de intercessão, neste momento, e vamos orar. Temos vários motivos de oração. Vamos orar pela nossa família, pelo nosso país, pelo mundo. Está acontecendo até uns atentados aí a nível mundial. A gente tem que orar para que haja paz no mundo. Nós vamos orar nesse momento. Você ore aí 2 minutos, coloque diante de Deus a sua vida, da sua família, da sua igreja e vamos orar. Depois eu farei uma oração, encerrando esse período de oração. Ore por aqueles que estão com problema de saúde, que precisam de restauração. Ô meu irmão, obrigado, viu?
Então ore aí, 2 minutos, interceda ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te prestar um culto que só a Ti somos devedores. Devedor pela Tua graça, porque o Senhor já tem nos abençoado. O Senhor já nos deu esse plano perfeito, o plano da salvação, que é perfeitíssimo. Muito obrigado, porque Jesus veio a este mundo morrer em nosso lugar, Pai. Quero Te pedir, Senhor, pelo mundo, para que cesse, Senhor, as guerras, atentados, mortes, Senhor, no mundo inteiro. Ó Pai, que haja paz no mundo. Ó Deus, que haja paz no nosso país. Tenha misericórdia, Pai, dê sabedoria aos dirigentes para que possam conduzir o nosso país, o nosso estado e o nosso município de uma forma sábia, de uma forma que agrade ao Senhor, meu Pai. Queremos Te pedir pela Tua igreja, que se reúne neste dia, que dedica este dia para glorificar o Teu nome, para nos dedicarmos um pouco mais, de ouvir a Tua voz, de falar contigo, Senhor, prestar louvores ao Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Jane Maciel, que já está recuperada, Senhor, pela Luciane, que já está recuperada, Pai. Te agradecemos pela Zene, que já está recuperada, Senhor, está vivendo em novidade de vida, em qualidade de vida, Pai. Te agradecemos pela vida do Tonhão, Senhor, que está se recuperando da cirurgia, e que o Senhor continue abençoando estes amados irmãos. Queremos Te pedir pela Tua serva irmã Naide, ó Deus, que está de luto pela sua irmã, pelo seu filho. Ó Deus, tem misericórdia da Tua serva, a nossa irmã que muito está sofrendo, mas é somente o Teu Espírito Santo para consolar os nossos corações num momento tão difícil como esse. Mas confiamos na ação do Teu Espírito Santo para confortar e consolar nesse momento, Pai. Ainda queremos Te pedir, ó Deus, pela vida do pastor Xande, que vai fazer uma cirurgia, Senhor, já está próximo, e que o Senhor esteja ali conduzindo tudo, Senhor, os médicos, os hospitais, anestesistas, enfim, toda a equipe médica que vai tratar do Teu servo, meu Pai.
Continuamos te pedindo ainda pela vida do irmão Marcos, ó Deus, que continua seu tratamento. E sabemos, ó Deus, que a tua obra não fica pela metade. O Senhor completa tudo aquilo que começou a fazer. E nós pedimos a tua intervenção na vida do teu servo, para que ele possa concluir esse tratamento, Senhor, e um dia estar aqui para testemunhar do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor fez na vida dele, Pai. Bem como, Senhor, a vida de todos aqueles que estão com algum problema de saúde. Visita o irmão Tony e a irmã Ângela, que não estão bem de saúde, Senhor, estão com a febre muito alta. Mas, ó Deus, que o Senhor use a medicina como instrumento para abençoá-los, assim como o Senhor tem usado a medicina para abençoar muitas vidas. Só temos a agradecer ao Senhor. Completa a minha oração, Senhor, porque nós somos falhos, esquecemos, mas pedimos a Deus que o Senhor visite a cada servo do Senhor, visite cada mente, cada oração que foi feita agora há pouco, Senhor. O Senhor tem essa consciência, essa ciência e esse poder de ao mesmo tempo visitar várias mentes, ler os pensamentos e conceder restauração, conceder bênção, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas respostas de oração que já tivemos, Senhor, e continue nos abençoando. E peço também que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra, Senhor. Venha nos alertar, nos corrigir se for preciso, Senhor, e nos consolar, confortar com a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar todos a ficarem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, de 22 a 23. Hoje tivemos a Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem nós não teremos a IBD, irmãos, porque eu quero aproveitar e já convocar a igreja para estar reunida em assembleia regular trimestral, próximo domingo às 9h30 da manhã, para tratarmos de assuntos administrativos da igreja. Todos estão convidados, estão convocados para esta assembleia regular. E gostaria que tivesse o maior número de irmãos, porque é nessa assembleia que nós vamos eleger aquela comissão que vai sondar os nomes, tendo em vista a nova diretoria, que será eleita em outubro. Então os irmãos estejam presentes. Mateus capítulo 6, 22 e 23 diz o seguinte: olhem para o texto, olhem para o texto. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tenebrosas são estas trevas. Vamos ler todo junto? Pode voltar desde o 22? Vamos ler Mateus capítulo 6, 22 e 23. Todos juntos, no 3, tá? 1, 2, 3. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz.
Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tenebrosas. Amém, amém. Os irmãos podem assentar. Que Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Jesus aqui em 2 versículos, ele dá um alerta. Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é alerta. É um aviso, é uma informação, é uma luz piscando, uma luz vermelha piscando. E eu quero meditar com os amados irmãos sobre o poder do olhar. Nós já vimos o poder da oração, o poder da graça de Deus. E eu queria meditar sobre o poder do olhar. Agora, já não mais o olhar de Deus, mas é o nosso próprio olhar. Porque o texto é de alerta. O fato de nós enxergarmos, de nós vermos, visualizarmos, isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma grande bênção. Tem gente que nasceu cego, tem gente que se tornou cego depois, e não tem essa bênção que nós temos de enxergar, como nós estamos enxergando agora. Mas agora eu pergunto, para onde o seu olhar tem se voltado? O que você tem olhado? O que você tem visto? Como você tem aberto a sua internet? O que você tem folheado? O que você tem visto? A gente precisa ficar alerta. Essa palavra de Jesus é um alerta para nós, porque a gente olha para muitos lugares, para muitas pessoas. Olhamos até para situações. O olhar, ele tem uma penetração tão grande, irmãos. Quando eu era pequeno, o olhar do meu pai e da minha mãe já dizia tudo. Eu não precisava. Eu sabia até se eu ia apanhar ou não depois que a visita fosse embora. Meus pais sempre respeitam. Quando está a visita, não apanha, mas depois. O marido entende o olhar da esposa. A esposa entende só de olhar. Se é um olhar de reprovação, se é um olhar de aprovação, se é um olhar de alegria, se é um olhar de tristeza, se é um olhar de decepção. O olhar fala tudo. Tanto é que quando você estiver conversando alguma coisa séria com alguém, peça atenção. Igual eu estou pedindo para vocês agora atenção. Olho no olho. Olho no olho. Sabe por quê? Quando as pessoas vão falar com você e desvia o olhar, alguma coisa está encoberto ali. Se ela desvia o olhar do seu olhar, porque, irmãos, o olhar é penetrante, é profundo, fala profundamente. E o que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é para você valorizar o seu olhar. Que o seu olhar pode ser bom, e se ele for bom, todo o teu corpo vai ser bom. E se o teu olhar for mal, todo o teu corpo vai estar em trevas, vai estar mal. O primeiro voltar do olhar, meus irmãos, é para o Senhor. Nós sempre temos que ter um olhar para Deus. Todos os dias, toda semana. Você pode olhar para os seus afazeres, você pode olhar para o seu trabalho, você pode olhar para o seu estudo, você pode olhar para os seus amigos, mas hoje é tempo de nós voltarmos o nosso olhar para o Senhor. De manhã, de tarde, à noite. Pode não ser esse olhar, mas pode ser os pensamentos voltarem para Deus. Para onde nós devemos olhar? Em primeiro lugar, para trás. Por que olhar para trás? E em que momento? Para gratidão.
A gente deve olhar para trás com gratidão, agradecendo a Deus por tudo que já recebeu. E quando você olha para trás, dá para perceber o quanto Deus já fez. Quando você olhar para trás, você deve olhar com um olhar de reconhecimento. O quanto Deus já caminhou com você, caminhou conosco. E a jornada não foi pequena, não. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40 anos de vida cristã. Olha quanto tempo o Senhor está andando conosco. Por isso nós temos que olhar para trás e falar: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Olhar para trás com admiração. Admirar o quanto Deus é bondoso, maravilhoso, gracioso, amoroso. Olhar para trás, agora com uma reflexão. O que nós temos e o que nós somos hoje. O que você tem hoje é fruto do seu passado. Tudo que você já viveu até hoje é o que você tem e é o que você é. Você fez uma construção. E agora você tem que olhar para trás e refletir. Aonde eu cheguei? Eu sei que tem muita coisa ainda pela frente. Mas agora o nosso olhar está se voltando um pouco para trás. Olhando para o retrovisor. Eu olho para o retrovisor e olho as coisas que já passaram. Agora, a gente não pode olhar para trás de forma nenhuma para os pecados, irmãos. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então tem algumas coisas que a gente precisa esquecer mesmo. Tem estas que eu falei que a gente tem que se lembrar. Mas nós não podemos, por exemplo, lembrar dos pecados que nós já tivemos. Aliás, irmãos, isso aí já foi perdoado. O que foi perdoado, está perdoado. Não fica remoendo nada do passado, porque já foi perdoado, tá? Satanás que vai querer te jogar na cara isso aí, mas ele está derrotado. Se você já se arrependeu dos seus pecados, agora é novidade de vida. Então nós não podemos ficar remoendo coisas que já passaram. Agora, se ficou alguma coisa no passado, por exemplo, um perdão não concedido, isso aí precisa ser ajustado. Os irmãos sabem que eu sou psicanalista, né? E a gente sabe que muitas coisas na fase da infância, na fase da juventude, elas vão se refletir na fase adulta. Então, se a gente guarda alguma coisa lá do passado, alguma coisa que está nos fazendo mal, a gente tem que parar e refletir e jogar isso no mais profundo do mar. Se tiver que pedir perdão, vai, peça perdão. Tenho certeza, vai te fazer melhor. Se tiver que conceder perdão, conceda perdão, porque isso vai te fazer melhor. Então, se há alguma coisa no passado que não foi resolvida, ainda dá tempo, tem que ser resolvido agora, no presente. Mas o nosso olhar para trás é para melhorarmos o nosso presente. Não é para ficar sofrendo mais. O que sofreu, o que passou, passou. O que sofreu, já sofreu. O que você pediu perdão, Deus já perdoou. E sempre, irmãos, quando alguém fala assim, ó, vem te pedir perdão, você fala, não, você tem que pedir para Deus. Não, eu sei, eu tenho que pedir para Deus, mas eu tenho que pedir para você também, porque eu te ofendi, te magoei, te entristeci. Então a gente pede perdão para quem a gente ofendeu e magoou também. Deus perdoa, mas aquela pessoa que sofreu a injustiça, a mágoa, ela merece perdão. E merece, aliás, um pedido de perdão.
Olhar para os lados. Quando é que nós precisamos olhar para os lados? Temos que olhar com profundidade para os lados. Nós não estamos sozinhos. Agora vamos olhar para o lado com profundidade. Quem precisa de você e você não está ajudando? Quem está do seu lado? Não é quem está atrás, na frente, é quem está do seu lado. Olhar para o lado, irmãos, com amor, cuidando daquele que está do nosso lado. Foi bonita uma ação social que nós fizemos na nossa igreja aqui, domingo passado, porque a gente viu que tem muita gente que precisa de nós. Mas não é só para dar o pão, o leite, mas é para dar a palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes não estão precisando de alimento, mas estão precisando de uma palavra sua. É você olhar para o lado e perceber, ser sensível a isso. Olhar com humanidade e estender a mão para o seu semelhante. Esse seu semelhante pode ser um parente, pode ser da sua família. E às vezes a gente passa despercebido, você está precisando de você. Olhar com humanidade e estender a mão. Quem estiver precisando, não é só familiar, não é só amigo, é aquele que precisa. Olhar com empatia para os lados, para sentir a dor do outro. Empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Desculpa. E ver como dói a fome, como dói você precisar de uma palavra de incentivo, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, que dias melhores virão. Quantas pessoas não estão precisando de uma mensagem assim, de uma palavra assim, e depende de você. Não adianta você falar para os outros, não, alguém vai falar para ele, alguém vai falar para ela, mas está do seu lado. É hora de olhar para os lados, lado esquerdo, lado direito. Tem um olhar para o lado, irmãos, que a gente deve evitar, que é... Tem vários tipos de olho, vocês sabem, né? Tem um olho chamado olho gordo, é o olho da inveja, dos ciúmes. Esse olhar para o lado, a gente deve olhar, a Bíblia nos ensina assim, a rir com os que riem e chorar com os que choram. Então você pode olhar para o lado e se alegrar com alguém que comprou a casa própria, alguém que comprou um carro novo, e se alegrar, e se entristecer quando alguém está triste, está chorando, está sentindo dor, perdeu um ente querido. A gente nunca deve olhar com inveja, jamais. Porque o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Às vezes a gente fica olhando para os outros, olha, conseguiu tal coisa lá, olha. Como será que conseguiu? Que a gente não vê, mas acorda cedo, vai dormir tarde, faz curso, faz viagens de estudo. Às vezes a gente não vê, só vê que a pessoa prosperou, mas à custa do quê? Então o nosso olhar para o lado, irmão, jamais deve ser de inveja. Se isso servir de alguma coisa, que sirva de incentivo. Se ele conseguiu, eu vou seguir os mesmos passos. O que foi? Trabalho, estudo, dedicação, perseverança, eu vou seguir o mesmo passo.
E aí, você vai conseguir. Então, olhar para os lados, meus irmãos, é necessário, é importante, é fundamental. Porque do nosso lado tem uma esposa, ou tem um marido, ou tem filhos, amigos, irmãos, tem alguém que está precisando. Olhe para os lados, com esse olhar de amor, de humanidade, de empatia, de perdão, para os lados. Olhar para dentro. Até aqui estava bom, porque eu estava olhando para trás, estava olhando para os lados. Agora é uma introspecção. Agora eu vou olhar para dentro de mim mesmo. Isso é possível? É plenamente possível. Mas precisa olhar, irmãos, para dentro com profundidade, porque o teu olhar deve ser bom. E você deve olhar para dentro de si com sinceridade. E ver o quanto você ainda precisa melhorar. Já melhorei muito. Olhando para trás, eu vi o quanto eu já melhorei. Agora, olhando para dentro, você precisa ser sincero e falar para você mesmo. O que ainda eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer ainda para melhorar? Tem alguma coisa na minha vida que eu ainda preciso melhorar? Tem alguma coisa que eu preciso ainda jogar no lixo, ainda não joguei? Tem coisas que eu ainda estou fazendo e preciso deixar de fazer? Isso é um olhar para dentro de si mesmo. Se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será bom. Para olhar com profundidade, irmãos, primeiro você precisa saber quem você é. Quando você olha para o espelho, é até um exercício bom a gente olhar para o espelho. Quando a gente olha para o espelho, a gente mira nós mesmos. E aí, você vai reconhecer os seus defeitos e as suas virtudes. Se olhar com profundidade e com sinceridade, para os outros a gente não admite. Falha, eu ter defeito. Mas quando você olha no espelho, aí você fala, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso melhorar. Olhando para dentro, eu descubro quem eu sou. Quais as minhas virtudes? Quais os meus defeitos? Virtudes é fácil a gente achar, né? Defeito, não tenho nenhum, pastor. Tem sim. Vocês não sabem do que a mente humana é capaz, irmão, de maquinar. Aí você fala, mas pastor, eu sou servo do Senhor. Servo do Senhor também. Pensa besteira, comete besteira. A palavra de Jesus aqui é de alerta, irmão, não é de acusação. Não está acusando aqui, e nem eu. Palavra de alerta, para a gente olhar para nós mesmos e perceber que nós precisamos melhorar a cada dia mais. Que nós temos defeitos e virtudes. Eu quero crer que nós tenhamos mais virtudes do que defeitos. Mas se tiver alguma coisa para consertar na sua vida, peça ajuda para Deus. Eu falei na quarta-feira aqui sobre o pecado escravizador. Esse a gente deve jogar na lata do lixo. Mas por que ele é escravizador? Porque você vai, peca, pede perdão, amém, glória a Deus, daqui a pouco volta para o mesmo pecado. Aí vai, pede perdão, Senhor, perdoa, amém, estou perdoado, glória a Deus. Aí volta no... Deus tem uma paciência com a gente, irmãos. Deus é muito paciente. Mas se tiver na sua vida um pecado escravizador, é olhando para dentro que você vai descobrir.
um pensamento errado. E aí falar: Senhor, me ajuda. Senhor, livra-me de mim mesmo. Senhor, me ajuda. Um olhar para dentro, irmãos, é também olhar para o próprio corpo, não para o corpo dos outros, mas olhar para o seu próprio corpo e se cuidar. Eu sei que eu preciso perder um pouquinho minha barriguinha. Não precisa falar. Que eu sei, viu, Inajá? Não precisa me lembrar quase toda semana. Eu olho para dentro, eu vejo, mas eu chego lá, vou chegar lá, peraí. Eu estou olhando para dentro, fica... E olhar, irmãos, para o nosso próprio corpo, para a gente se cuidar também. As mulheres se cuidarem, os homens se cuidarem, os filhos se cuidarem, tomar banho. Eu tomei ontem e tomei banho hoje também. Hoje foi sábado, mas hoje também. Então isso é importante, isso é bom, você olhar para dentro, olhar para você mesmo, você se cuidar, você olhar no espelho e dizer: eu me amo, eu gosto de mim. Você tem que gostar de você mesmo. Para você gostar dos outros, você tem que gostar de você mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama nem você mesmo? Você tem que aprender a se admirar, não ser narcisista. Narcisista é aquele que ama demais até, né? Mas o contrário também existe. Tem gente que é largado, não se cuida. A gente precisa se cuidar da saúde, da higiene. O corpo é importante, a alma, cuidar das nossas emoções. Cuidado, irmão, com emoção. Emoção é terrível. Uma emoção pode nos levar ao céu, mas pode nos abater ao inferno. Nós temos que cuidar muito da nossa saúde emocional. Cuidado. Às vezes a gente está mais em alta, mais em baixa, mas cuidado. Vivendo a sua vida para Deus, com certeza Ele vai nos ajudar na nossa vida emocional. Porque às vezes está tudo bem na nossa vida e de repente a gente recebe uma notícia muito desagradável. Fica chocado, triste, decepcionado até. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso emocional. Estar preparado. Corpo, alma e espírito. A nossa vida devocional com Deus precisa estar em dia. É cuidar de si mesmo. Quando você ora, você lê a palavra, você vem à igreja, você está cuidando da sua parte espiritual. Isso é super importante. Nós temos que estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu olhando para dentro, eu vou ver como é que está a minha vida devocional. Se está fraca, se está forte, média. Oxalá que nós tivéssemos sempre uma vida devocional fortalecida. Sempre orando, sempre buscando a face do Senhor. O olhar para dentro é o mais difícil, porque a gente tem uma autoconfrontação, é você contra você mesmo. E esse olhar precisa existir. Você olhar para dentro, olhar para dentro de você mesmo. E ver o que você precisa melhorar na sua aparência, no cuidado com o corpo, na alma, nas suas emoções e na parte espiritual. E aí você vai olhar e vai ver o que precisa ser melhorado. E aí você não precisa nem falar para ninguém. Aí quando você tiver daqui 2 anos, você vai olhar para trás. Aí vai ser um momento que você vai olhar para trás e falar: ó, naquele tempo que o pastor pregou sobre o olhar, o poder do olhar, eu aprendi muita coisa, eu melhorei. Eu olhei para dentro de mim, vi o quanto eu precisava melhorar e melhorei. Com a ajuda de Deus você vai conseguir. Sempre chame Deus para olhar junto com você. Ele não vai te condenar. Se tem alguém que nos entende, é Deus.
Mas assim como Jesus deu um alerta aqui na palavra de Deus, Ele vai te alertar. Você está na igreja, mas está vendo coisas que não devia, está fazendo coisas que não devia, está pensando coisas que não devia. Olhar para frente é um outro olhar poderoso. Olhar para frente com esperança. Irmãos, uma pessoa que não tem esperança, ele desistiu da vida. Nós precisamos ter esperança de que dias melhores virão, mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno, mas mesmo assim você tem que ter esperança, com a certeza do melhor de Deus para a sua vida. Eu tenho esperança, apesar que eu sou jovem ainda, né? Mas eu tenho esperança de muita coisa boa de Deus na minha vida ainda. E eu convido você também a ter essa visão, esse olhar para frente com esperança. A palavra de Deus nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olhar para frente com esperança, olhar para frente com disposição. Isso é, erguer a cabeça e olhar para frente. Olhar para frente envolve em levantar a cabeça, não baixar. Muitas vezes a gente fica triste com alguma coisa que aconteceu na nossa vida e a gente começa a olhar para o chão. O seu olhar vai para o chão. Isso é natural, não deveria ser, mas a gente quando está triste, o que faz? Olha muito para o chão, olha para baixo. O olhar para frente envolve em você erguer o olhar, porque você precisa enxergar por onde você vai andar. Para você saber aonde você quer chegar, você tem que estar com o olho aberto, com a cabeça erguida, olhando para frente. Pare de olhar para o chão. Quem olha para o chão é derrotado, é uma pessoa que está derrotada, está acabada. Temos que levantar o olhar, não ser um olhar orgulhoso, porque existe o olhar orgulhoso. É aquele olhar que você olha os outros por cima. Esse é terrível. Mas a gente deve olhar no horizonte. No horizonte você não está olhando nem para o chão e não está olhando com orgulho, com altivez, com prepotência, sei tudo, ninguém sabe nada. Olhar para frente, você consegue ver o quanto você ainda precisa andar. Quanto que nós precisamos andar? Quando é que Deus vai nos chamar? Não sei. Então, enquanto Deus nos chamar, nós temos que estar na estrada, estar caminhando, olhando para frente. E aí você vai ver o quanto você ainda precisa crescer, o quanto você ainda precisa amadurecer. A gente só chega assim a um amadurecimento, a um crescimento, depois de ter experiências. Depois de ter experiências com Deus, experiências da vida, que a vida também nos ensina. Às vezes você faz um negócio, se dá mal, aí você aprende e fala, não é por aí. A vida é uma escola, e nós somos alunos dessa escola. E aí, se você fez alguma coisa, não deu certo, você não vai voltar e fazer a mesma coisa. Você viu que deu errado. Ou, se você viu que uma pessoa fez e deu errado, você vai cair no mesmo erro? Olha a consequência. Com fulano de tal. Os erros dos outros nos ajudam a crescer também. Porque se a pessoa tentou aquele caminho e deu errado, não adianta eu querer insistir. Volta. Isso é chamado de reengenharia. Se um avião cai, eles fizeram um projeto de um avião, o que eles fazem? Faz uma reengenharia, vai fazer uma revisão geral de tudo. Por que aquele avião caiu? Por que não deu certo os seus projetos? Você tem que fazer uma reengenharia e verificar onde foi que eu errei. Será que eu coloquei Deus
em todos os meus projetos, eu coloquei Deus nesse negócio. Não deu certo, mas por que não deu certo? Olhando para frente e tendo a orientação de Deus, você vai tomar decisões mais assertivas. Porque você vai crescer e você vai amadurecer. Finalizando, o último olhar nosso é olhar para o alto. Deixei por último, porque a gente precisa olhar para o alto. Não é aquele olhar de soberba, tá? De orgulho, não. É olhar para Deus agora. Agora é olhar para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso. Porque se os nossos olhos forem bons, eles estarão olhando para Deus. Olhando para o alto com fé em Deus. Crendo nas suas centenas de promessas que tem na sua palavra. Olhando para o alto, promessas maravilhosas de Deus. Nunca deixe de olhar para o alto, irmãos. De olhar para Deus. Quando você olha para o alto, o seu olhar é de confiança em Deus. Crendo que na proteção do Senhor, que Ele vai te proteger, vai te ajudar. Olhando para o alto com obediência. Lendo e praticando a palavra de Deus. Olhando para o alto, buscando do alto o socorro. O Salmo 121, ele diz isso. Para os montes vou erguer o meu olhar, para o alto vou erguer. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse olhar para o alto, irmãos, está relacionado com a nossa vida espiritual, está relacionado com aquele olhar para dentro. Esse olhar para o alto você está chamando Deus para morar juntos, para andar juntos, caminhar juntos. É o nosso melhor olhar, é olhar para o alto, olhar para Deus. Saber que Ele é todo poderoso, que Ele é conhecedor de todas as coisas e que Ele nos ama. Porque Deus, Ele está olhando para nós. Vocês já sentiram hoje o olhar de Deus para vocês? Eu já senti. E é gostoso. Mas é mais gostoso ainda quando o olhar de Deus é correspondido com o nosso. Deus está olhando para nós e nós estarmos olhando para Deus. Isso é um casamento. Isso é uma comunhão perfeita. Comunhão vertical. Tem a comunhão horizontal que nós vimos, o olhar para os lados. Mas agora esse olhar para o alto é uma comunhão vertical. Em que Deus fala e eu obedeço, em que eu falo e Deus me ouve, em que nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus. E às vezes a gente acha que a vontade de Deus não é boa, a gente não gosta nem de orar naquele final da oração, Senhor, faça-se a tua vontade. Pastor, não gosta nem de falar, faça-se a tua vontade, porque dá a impressão que Deus estraga prazer, né? Mas não é. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então você pode orar no final, Senhor, porém faça-se a tua vontade. Porque às vezes os nossos pedidos é meio egoísta. Às vezes a gente pede para desfrute dos próprios deleites. Às vezes a gente pede egoisticamente para nós mesmos.
esquecemos de pedir para o nosso irmão. Só que a vontade de Deus, ela não é mesquinha, não é egoísta. Que Deus abençoe você e abençoe a todos. Mas parte de nós, irmãos, tem que partir de nós o olhar para o alto. Porque o olhar para nós, Deus já olha para nós. Quando você tem um livramento, é Deus olhando para você. Quando você tem uma cura, é Deus olhando para você. Quando você tem uma oração respondida, é Deus olhando para você. E o seu olhar tem se voltado para o alto? O seu olhar tem se voltado para Deus? Lembre-se que se o seu olhar for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se for mal, ele vai trazer mal para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. Por isso, irmãos, esta reflexão desta noite foi sobre o poder do olhar. Olhar para trás, olhar para os lados, olhar para dentro, olhar para frente e olhar para o alto. Se nós fizermos este exercício, essa lição de casa, irmãos, nós vamos melhorar muito o nosso olhar. E é quando você perceber que está olhando para o lado errado, você fala: Senhor, me ajuda. Eu pequei, eu tive inveja de alguém que tinha mais do que eu, que sabia mais do que eu. E voltar o olhar para o lugar certo. Porque se a gente olhar para o lado errado, irmãos, todo o corpo será tenebroso. Isso aí não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é Jesus nos alertando. Por isso que eu pergunto, para onde você tem olhado? Para onde os seus olhos têm se direcionado? Que visão você tem de mundo? Que visão você tem de reino? Que visão você tem de igreja? Que visão você tem sobre Deus? Se você tiver uma visão muito pobre, pequena, irmãos, é hora de ampliar a nossa visão. Ter uma visão, forma de leque, abrir o nosso olhar. E olhar somente para as coisas que realmente importam, para as coisas que Deus aprova. Que se Jesus estivesse no nosso lugar, não olharia. O pecado vem pelos olhos. Muitas coisas que a gente traz para o nosso corpo, vem pelos olhos. Vem pelos olhos, se forma na mente, e em alguns momentos se transforma em atitude, em atos errados, atos pecaminosos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso olhar, irmãos. Veja se você está olhando para o lado certo. Se tiver, amém, glória a Deus, você está no caminho certo. Mas se tiver arestas para serem cortadas, irmão, tire essas arestas. Se o seu olhar precisar ser direcionado de coisas erradas, erga o olhar para o alto, que a orientação virá de Deus. Que você possa refletir nesses olhares, olhares importantes, olhares necessários, mas selecionar quais são os seus olhares. Que eu estou olhando para vocês, eu não sei o que vocês estão olhando. Mas reflita sobre olhar. O olhar fala muito. Fala muito quem nós somos. E sobre
o que Deus sabe sobre nós. Deus sabe tudo sobre nós, né? E Ele tem um olhar também sobre nós. Por isso que Ele falou assim, hoje você vai pregar sobre o olhar. Fala para o teu povo aí, que ele precisa ficar atento quanto ao olhar. Porque se o olhar for bom, todo o corpo será bom. Mas se o olhar for mal, todo o corpo será trevas, escuridão. Que Deus abençoe os nossos corações, nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso olhar, para que possamos olhar somente para aquilo que agrada ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar perdoador, com um olhar voltado para a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está atento, sempre olhando para os teus filhos, para os teus servos, cuidando, protegendo, alimentando, vestindo. Obrigado, Senhor, por esse olhar atento do Senhor para conosco. E nos ensine, Senhor, nos ajude a ter o melhor olhar da nossa vida, olhar que agrade ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que ela não volte vazia, mas que ela faça morada em cada coração, para podermos olhar somente para os lados certos, olhar somente para aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu reino, aquilo que te agrada, Senhor. Nos ensine. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Fiquem em pé ainda, vamos ter o último louvor nesta noite. Vamos louvar o nome do Senhor, que só Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Amém?
Louve e exalta o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalta o Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje